Então, o que você tem, na verdade, é que se criou dentro dessa situação uma hipótese ou uma cláusula. Então, geralmente, as coisas que violam as garantias, a gente já mencionou na aula anterior, tudo aquilo que viola a garantia constitucional, tecnicamente, o que viola a garantia constitucional, né, viola direitos fundamentais, tem reserva jurisdicional, toda vez que há violação à esfera de privacidade, intimidade, etc. Então, é o caso da busca domiciliar, não é isso? É a hipótese da prisão, é a hipótese da interceptação telefônica, das quebras de sigilo. Então, você tem reserva jurisdicional por quê? Tem reserva jurisdicional porque você está invadindo a esfera de privacidade daquele indivíduo. Aqui eu tenho uma possibilidade do delegado de polícia diretamente, ok? Realizar um ato que, tecnicamente, tem reserva de jurisdição. Então, você tem uma cláusula de jurisdição temporária, de reserva jurisdicional temporária. Entendido? A tendência é essa. Então, o parágrafo 4º vai trazer para a gente essas duas situações lindas, maravilhosas aqui, que a gente chama de, veja, cautela subsidiária por inércia e cláusula de jurisdição temporária. Ok? Entendidíssimo, gente? Pegaram o bizu aqui da parada? Deu para entender? Agora, vejam só, antes da gente falar, porque no fim das contas eu não vou conseguir entrar em instauração do inquérito, mas eu vou responder, Beto, a sua pergunta a respeito da necessidade de ofício aos tribunais, tá? Mas antes disso, a gente precisa matar, porque aí depois disso vai ficar tudo mais fácil, que a gente já passou pela etapa do complicado da prova, que são esses pontos minoritários, né? Então, agora vamos discutir rapidamente a questão do contraditório e da ampla defesa durante a fase do inquérito policial. Olha só, gente, realmente, o inquérito policial, ele é dotado de inquisitoriedade. Então, o inquérito é inquisitivo ou inquisitório, algo que nós já mencionamos na aula anterior. Inclusive, a gente fez um gráfico mostrando a você a diferença entre o sistema inquisitivo ou inquisitório e o inquérito, para mostrar que o fato do inquérito ser inquisitivo ou inquisitório não afasta os direitos fundamentais do investigado. Ele não é o objeto da investigação. O objeto da investigação é o fato. Tudo bem? Tradicionalmente, quando um procedimento é um procedimento linear, quando o procedimento é um procedimento inquisitorial, não há que se falar em contraditório e ampla defesa, ok? Contraditório e ampla defesa. Espera aí que eu vou já ver sua pergunta, Beto. Então, não há que se falar em contraditório e ampla defesa na fase de inquérito. Não há que se falar nisso, realmente. Tradicionalmente, a posição majoritária é inquérito não tem ampla defesa e contraditório. Tradicionalmente, nós não podemos confundir ampla defesa com falta de ampla defesa com falta de defesa, porque o investigado é titular de direitos, dentre os quais de ser assistido por um advogado. Esse advogado tem acesso ao que já está documentado no inquérito policial e pode, inclusive, participar da oitiva do seu cliente. Então, durante o interrogatório do seu cliente, nós sabemos que é prerrogativa do advogado participar desse interrogatório, inclusive podendo formular quesitos, ou seja, ele pode incluir perguntas para serem respondidas pelo seu cliente durante o seu depoimento. Artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da OAB, combinado aí com a súmula vinculante de número 14, que diz: é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em inquérito policial, né, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Ponto. Da mesma forma, inciso 21 do artigo 7º, que fala da participação do advogado no depoimento do cliente. Tranquilo, até aqui está ótimo. Tudo certo. Da mesma forma, eu não tenho como afastar a ideia de que o inquérito se submete, sim, ao contraditório e à ampla defesa. Não durante a sua produção, mas lá na frente, quando a denúncia é oferecida com base nesse inquérito policial, veja, a defesa ela vai ter acesso à integralidade desse inquérito, sobre o qual, inclusive, já pôde, em vários momentos, né, ter acesso e se manifestar, ela tinha acesso ao que já estava documentado. Então, ela vai exercer um contraditório e uma ampla defesa de forma diferida sobre aquilo que acontece no inquérito policial.
Isso, gente, ninguém discute. Isso ninguém discute. Durante o inquérito, pode o indiciado ter um advogado? Pode. O advogado tem acesso ao que já está documentado lá? Sim. O artigo 14A inclui para policiais a presença de um advogado. Isso significa que tem que ter? Significa que pode ter e que o órgão de classe a que ele pertence tem que disponibilizar um advogado para ele. Beleza, mas se ele não quiser advogado, não precisa. A questão é, direito de defesa e ampla defesa são coisas diferentes. Vou dar um exemplo. Durante o processo, se o juiz decidir pela oitiva de uma determinada testemunha, obrigatoriamente, para a oitiva da testemunha, MP e defesa devem estar presentes, sob pena de nulidade, por violação ao contraditório e à ampla defesa. Durante o processo, para a oitiva desse depoimento, para a realização desse depoimento, a colheita desse depoimento, é preciso que se dê às partes a oportunidade de formular perguntas durante a própria audiência, consagrando o contraditório vivo durante o depoimento. É um contraditório contemporâneo à produção da prova. A prova não é produzida e submetida à parte depois. A prova é produzida com o contraditório e a ampla defesa durante a sua produção. Ficou claro? Os autores delegados que passaram a defender que durante o inquérito tem contraditório e ampla defesa, eles não acham que tem que ter o mesmo contraditório e ampla defesa do processo. Não é isso. O que eles falam é o seguinte, que existe sim contraditório durante o inquérito, porque o contraditório deriva da informação e da reação. Então, se durante o inquérito o advogado tem acesso ao que já está documentado no inquérito e pode, em face daquilo que ali se documenta, reagir, seja através de uma petição ao delegado buscando que uma outra prova seja produzida, seja impetrando um mandado de segurança, um habeas corpus, ou até mesmo se manifestando perante o juiz pela produção antecipada de prova, para combater aquilo que lá está, você tem sim a possibilidade de reação, já que houve informação. Então, embora não ocorra o contraditório e a ampla defesa de forma contemporânea à produção da prova, embora esse contraditório seja mitigado, a ampla defesa seja mitigada, eles estão presentes também na fase de inquérito. Porque o indivíduo pode ter um advogado e este advogado participar ativamente desse inquérito, ainda que ausente a contemporaneidade. Ficou claro? O delegado não vai. E aí, quem defende esse posicionamento diz assim, e ele não vai fazer isso porque a inquisitoriedade, ela não leva diretamente à falta de contraditório e ampla defesa, mas ela leva à sigilosidade do procedimento. O que está associado à ideia do inquérito ser inquisitivo ou inquisitório é o fato do inquérito ser sigiloso. Ficou claro? E esse sigilo é fundamental para a produção da prova. Mas uma vez que aquela prova foi produzida, prova lato sensu, porque, novamente, prova stricto sensu é aquela colhida durante o processo, mas no momento em que aquele elemento já foi colhido, no momento em que aquele depoimento já foi colhido, o advogado ele pode se informar, ele não vai ser informado. Não cabe ao delegado intimar para mostrar que isso aconteceu. Não. O advogado pode ir até lá e ter acesso a essa informação, porque ele tem acesso ao que já está documentado, e sobre ela se manifestar. Porque o inquérito não tem uma exclusiva função de produção de elementos informativos para a ação penal. O inquérito tem também uma função de filtro processual, que é uma função preservadora dentro do inquérito. Entendido, gente?
Ficou bem claro isso? Ficou bem claro? Então, é muito importante que você entenda. Então, o que eles estão dizendo não é que tem o contraditório e ampla defesa igual do processo. Não é isso. Mas o contraditório deriva do fato de que, se o advogado tem acesso ao que já está lá, ele tem direito à informação e pode, contra aquilo que soube, reagir. Ficou claro? Contra-atacar. Da mesma forma, a defesa está presente. Por quê? Porque o investigado ele vai poder apresentar a sua versão dos fatos ao delegado de polícia, podendo exercer uma autodefesa. Preste atenção, uma autodefesa ativa ou negativa. Ativa quando ele fala, quando ele se manifesta, quando ele indica ao delegado possíveis elementos para serem colhidos, talvez até em seu favor, mas também uma defesa negativa no momento em que ele pode se reservar o direito ao silêncio e se negar a produção de prova contra si mesmo. Então, existe autodefesa durante a fase investigativa e existe também a possibilidade da defesa técnica, não existe a exigência da defesa técnica, mas a possibilidade de que ela ocorra. Então, por isso eles dizem, olha, existe sim ampla defesa e contraditório, mas não são contemporâneos à produção da prova, exceto no depoimento do próprio investigado, que pode estar ali acompanhado pelo seu advogado. Aí, nesse caso, existe a contemporaneidade da defesa técnica. Ok? Ui, tranquilo? Agora vamos ver as dúvidas aqui. Dúvida, o Beto colocou assim: a análise do delegado na instauração ou não do inquérito ocorrerá em relação à justa causa, inexistência do fato, atipicidade e extinção da punibilidade, mas caso de exclusão de ilicitude, o inquérito deve ser instaurado? O inquérito deve ser instaurado. Agora, a discussão não é sobre a instauração do inquérito em si, e sim sobre a possibilidade ou necessidade ou exigência do delegado lavrar o auto de prisão em flagrante. Porque realmente, olha só, num primeiro momento, aparentemente existe uma excludente de ilicitude, mas pode ser que ao longo daquela investigação se demonstre que ela não era bem assim, não estava bem presente. Então, quando o delegado verifica, por exemplo, ocorreu aqui um homicídio. Não, mas tem uma excludente de ilicitude, tem uma legítima defesa. Gente, a legítima defesa é escancarada. Então, eu não vou autuar o indivíduo em flagrante. A conduta dele aparentemente foi ilícita. Aparentemente. Por isso, eu vou apenas instaurar o inquérito e, fundamentadamente, explicar por que deixei de lavrar o auto de prisão em flagrante. A preocupação não é com a instauração do inquérito em si, e sim com o cerceamento de liberdade daquele indivíduo quando desproporcional ou desarrazoada a hipótese, já que lá na frente, provavelmente, mas não necessariamente, esse indivíduo vai ser absolvido. Ficou claro? Então, instaurar o inquérito ele vai, mas ele não vai autuar em flagrante aquele indivíduo, porque isso significa uma ofensa ao estado de liberdade daquele cidadão, ok? Por uma hipótese que aparentemente, por isso que é justificável a instauração do inquérito, certo? Aparentemente, é uma hipótese que não vai configurar crime porque presente é excludente. Agora, eu tenho que provar se tem realmente essa excludente, né? Tranquilo? Entendido? Fala aí, Beto, se deu para entender. Então, a primeira hipótese é essa. Hipótese 2. Professora, a lavratura do auto de prisão flagrante é etapa de formalização. Exato. Então, o que você tem? Captura, condução, aí a formalização inicia com a oitiva dos policiais e finaliza com a lavratura do auto e entrega da nota de culpa. Isso é a formalização do flagrante. E depois vem a judicialização do flagrante. Ok? Tranquilo? O exercício da defesa em fase de inquérito seria um respeito ao princípio da paridade de armas. Não é exatamente paridade de armas, porque nesse momento eu não tenho partes, né? E a ideia de paridade de armas, ela é, na verdade, relacionada a partes. E se você for pensar dessa forma, a justificativa da doutrina para a existência do próprio inquérito é o fato de que quem está em vantagem quando da instauração do inquérito não é o Estado, e sim o próprio infrator. Então, é uma hipótese. A instauração do inquérito é para equilibrar as partes, para que se viabilize ao Estado conhecer dos fatos praticados, porque naquele momento, só quem sabe foi quem praticou a conduta. Então, não dá para você considerar que é paridade de armas.
Mas a presença do advogado é para a tutela dos direitos fundamentais. Isso é, as garantias fundamentais daquele indivíduo têm que ser preservadas, ele é titular de direitos e a preservação dessas garantias inclui, obviamente, a participação de um advogado, que não tem que estar, mas pode estar. Ok? Tranquilo? Gravação ambiental sem autorização judicial, feita por policial à paisana, é válida? Depende. Depende se há ou não estado de privacidade. Novamente, eu vou mostrar a você duas hipóteses, tudo bem? Imagine que você tenha um policial investigando e ele faz um acompanhamento de campo de determinados indivíduos possivelmente envolvidos numa associação ou organização criminosa. E aí, a polícia acompanha eles em logradouro público, vigia, filma e tal, acompanha esses indivíduos, sabe para onde eles vão, as reuniões que eles fazem, mas não escutam a conversa. Apenas filmam eles em logradouro público e os encontros, etc. Isso é perfeitamente possível porque eu não estou invadindo a esfera de privacidade desses indivíduos. Agora, imagine que esses indivíduos, membros de uma organização criminosa, resolvam marcar uma reunião deles num restaurante. É um local público? É um local público. E aí eles estão no local público, mas eles estão numa mesa de canto, conversando baixinho e tal. Mas tem um policial à paisana numa outra mesa com um microfone de altíssima resolução, captando aquelas informações da conversa. Agora eu invadi a esfera de privacidade desses indivíduos, eu preciso de autorização judicial. Então, não adianta você chegar para mim assim, a gravação ambiental, não, a gravação ambiental é válida. Não, depende do caso concreto e das circunstâncias que se envolvem naquela hipótese. Ok? Entendido? Beleza? O investigado teria que ser avisado que foi indiciado. Isso seria o ideal, ok? Seria que ele fosse comunicado do indiciamento, porque isso afeta, evidentemente, os seus direitos fundamentais, tá? Isso é o certo, digamos assim. E provavelmente a banca vai defender isso, ok? A não ser que seja uma hipótese de indiciamento indireto. E o indiciamento indireto, ele acontece... Deu uma travada na internet aqui, não sei se travou para vocês aí. O indiciamento indireto acontece quando o indivíduo é indiciado com os seus dados de qualificação e tal, mas o delegado não teve contato direto com ele. Depois, mais na frente, nós vamos ver essa figura do indiciamento direto, indiciamento indireto, ok? Agora vamos para a resposta do Beto. Né? Desde o início, o Beto, desde ontem, eu acho, ele está me perguntando, e é importante que eu esclareça isso. O entendimento, repare que nossa banca não vai, numa situação como essa, fugir do entendimento da jurisprudência. Lógico que os delegados de polícia, eles não gostam muito dessa discussão sobre ter que pedir autorização. Não é bem uma autorização para o indiciamento, mas é um ofício de comunicação de que houve o indiciamento. E aí sim, o tribunal vai ou não autorizar que a investigação prossiga contra aquele indivíduo. Porque quando o indivíduo tem prerrogativa de função, em tese, quem preside a investigação é o órgão para o qual ele tem a prerrogativa. Então, eu vou te dar um exemplo. Agora, recentemente, nós tivemos aí a instauração de inquéritos no Supremo Tribunal Federal para investigar atos praticados, por exemplo, pelo próprio presidente da República ou por deputados federais. E aí vamos pegar esse gancho aí dos deputados federais. Então, existe um inquérito em andamento investigando envolvimento de deputados federais em determinados crimes, ok? Que seriam crimes praticados em razão da função por eles exercida. Nesse caso, eles têm prerrogativa de função e quem vai presidir essa investigação é o ministro Alexandre de Moraes, que foi escolhido, designado como relator no caso concreto. Então, nesse caso, o indiciamento, a investigação, ela passa pelo Supremo. Agora, os atos de investigação são conduzidos pelo delegado. Existe apenas, é como se fosse um acordo de cavalheiros. Eu comunico a você tudo o que acontece e você autoriza, ok? Agora, vamos lá, o delegado, ele pode instaurar um inquérito, pode acontecer dele instaurar um inquérito policial. Num primeiro momento, o alvo não é uma pessoa que tenha prerrogativa. Então, vamos imaginar um prefeito. O delegado instaura um inquérito para apurar o crime X. Não se sabe do envolvimento do prefeito naquele crime, mas, no curso da investigação, surgem indicativos de que o prefeito estaria envolvido.
numa situação como essa, o que o delegado tem que fazer? Antes de prosseguir com a investigação, ele tem que oficiar o órgão competente, que no caso é o Tribunal de Justiça, de que realmente há envolvimento do prefeito. E aí o tribunal vai ou não autorizar que aquela investigação prossiga em relação ao prefeito naquela delegacia ou vai, enfim, designar um outro órgão. Isso pode acontecer para prosseguir com essas investigações, às vezes o próprio Ministério Público. Entendido? Ficou claro? Foi? Bom, aí vamos lá. Eu fiquei na dúvida porque achou que a comunicação tinha que ser feita no caso de prisão, ação penal. Não. O Supremo Tribunal Federal entende que tem que ser comunicado da própria instauração da investigação. E, novamente, se a investigação foi instaurada por um fato sem que se saiba do envolvimento da pessoa que tem a prerrogativa, e lá na frente eu descubro o envolvimento dela, imediatamente tem que ser comunicado. Ok? Então, o entendimento do STF é esse, que tem que ter, porque a presidência da investigação, que é, entre aspas, passa a ser do órgão para o qual ele tem a prerrogativa. Ok? O indiciamento, por exemplo, é o delegado que indicia, mas com a autorização do órgão competente. Então, ele tem que oficiar comunicando, geralmente é autorizado, certo? Mas tem que haver a comunicação. Ok, gente? Então, beleza? Quero todo mundo lendo o material, lembrando que a hipótese sobre o princípio da insignificância e a hipótese sobre a reserva jurisdicional ficam para parte do material relativo a provas e a prisão em flagrante. Ok? Entendidíssimo? Fechado? Isso. Comunicação, vai haver uma autorização, mas tem que haver um ofício comunicando que o inquérito apurou indícios de autoria em face de alguém que tenha prerrogativa. E aí, então, caberá ao Supremo dizer vai continuar investigando, não vai, enfim. Certo? É basicamente isso. Mas tem que haver comunicação. Indiscutivelmente comunicação. Eu vou pegar o acórdão e vou colocar no material de competência que trata de prerrogativa, eu vou incluir o material, os acórdãos que falam sobre isso. Tá bom? Então é isso, gente. Um beijinho, bom dia para vocês. Para indiciar, precisa de autorização. Precisa de autorização para indiciar, tá? Então não vai ter jeito. Certo? Mas eu vou botar isso tudo no material. Fiquem calmos, uma coisa de cada vez. Certo? Então, porque aí eu boto os acórdãos, vocês leem direitinho e tudo mais. Que o material, gente, vai ser todo ele feito, direcionado para a nossa prova. Esse é um tema polêmico e não está discriminado no nosso material como coisas que seriam... Eles vão pegar na polemização, digamos assim, na polêmica, daquilo que é referente a inquérito. O resto, eles vão pegar as posições majoritárias, tá? Então, a gente não tem que ter muita preocupação. Vai aparecer a necessidade de informação, de comunicação. Para indiciar, precisa de autorização? Sim, tá? Então, é isso, gente. Um beijinho. Vou agora, qualquer coisa, podem mandar lá para mim, tanto no grupo quanto na plataforma das aulas, tá? As dúvidas de vocês. Por favor, o material é para ser lido. Qualquer dúvida, manda para mim. Tá bom? Um beijinho, bom dia, né? Ainda é bom dia, não sei nem que horas são. 12h07, boa tarde, tá? Um beijo.